Boom! Estudos para concursos pro IBGE, conhecimentos específicos sobre quadrifase da apostila. Que na verdade não tem a menor ideia do que é isso. O que é isso? Quadrifase. Ah! Quadrifase é um treco de identificação do setor, ou seja, como é que você usa o seu mapa. Seu mapa que você vai ganhar quando você trabalha de iniciador. A quadrifase, para que o iniciador seja capaz de realizar seu trabalho corretamente no seu setor censitário, é necessário compreender dois conceitos básicos: quadrifase. A quadra é um quadrado, tipo, ou seja, um local que é encoberto por quatro ruas. As faces são a mesma coisa que um quadrado geométrico normal. Faces são as frentes dos lados da frente dessas ruas. Na imagem emprestada da apostila, ela indica uma quadra padrão composta de quatro faces, mas não quer dizer quadra é só o nome e face também é só nome, não quer dizer que a quadra tem que ser um quadrado, entendeu? É só a quadra é basicamente qualquer lugar que esteja coberto, a área que esteja coberta por ruas. Pode ser uma face de três lados, um lugar que tenha. Na verdade, não consigo pensar em mais ou menos. Bom, dizendo assim, a quadra é um trecho geralmente retangular de uma área urbana ou um aglomerado rural, delimitando por elementos como ruas, estradas de ferro, cursos de água ou encostas. Contudo, pode ter forma irregular em alguns locais e a quadra é chamada de quarteirão. Alguns lugares pode ser chamado de quarteirão, né? E sobre a face é cada lado da quadra, contendo ou não endereços neles. Questão de quadril, opa, que caiu, apareceu esse conceito de quadrifácie. Era uma questão de agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Para que o licenciador seja capaz de realizar seu trabalho corretamente no seu setor censitário, é necessário compreender dois conceitos básicos, quadra e face. Sobre esse conceito, assinale a alternativa correta. A quadra é cada um dos lados do quarteirão contendo ou não endereços. Tipo, a quadra não é os lados, então está errado. A quadra é um trecho geralmente triangular de uma área urbana ou aglomerada. Trecho? Trecho não é nada a ver. Trecho é um caminho. A quadra nunca tem uma forma irregular. Isso está errado, a quadra pode ter forma irregular. Em alguns locais a quadra pode ser chamada de quarteirão. Isso aqui é o tá certo. Eu não achei que teria uma questão, uma enunciado com esse tipo de informação, né? Mas interessante. E a última, a face é o trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural. Isso aqui é a quadra. Louco, né? Deixa eu ver qual é o meu próximo tipo de conteúdo. Agora, ou seja, a gente vai ver as coisas de geográficas, né? Sobre o que é endereço. Tem um teco de endereço na apostila também. O endereço reúne informações que permitem identificar uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento e etc. O endereço reúne informações que permitem identificar uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento e etc. O IBGE adota um padrão de registro de endereços bastante detalhado, ou seja, ele é extremamente detalhado para você conseguir identificar onde é os locais, que será o objeto do treinamento presencial também. O endereço pode se ver com os componentes logradouro, número, complemento e coordenadas geográficas também. Eu não sei como é que o carinha do IBGE identificar as coordenadas geográficas. Bom, talvez seja por causa do GPS do equipamento dele, do EDMC. Mas então, logradouro, né, rua, número da rua, do endereço da rua e o complemento é o extra, tipo apartamento 21, bloco C, esse tipo de coisa, você entende? Tá aí explicando mais ainda. Logradouro é uma área ou via pública reconhecida pela comunidade em que circulam pessoas, veículos ou mercadorias. E, na maioria das vezes, ele recebe um nome de conhecimento geral. Isso é o logradouro, o nome que é conhecido geralmente. O logradouro pode ser uma avenida, pode ser uma viela, pode ser uma praça também, ou uma estrada, ou pode ser apenas um acesso, ou até mesmo um rio, ou seja, um lugar facilmente identificado com um nome conhecido geralmente. E ao se registrar esse logradouro, deve ser denominado preferencialmente segundo a forma oficial, que a forma oficial é tipo rua, ou avenida, ou estrada, ou seja, tem que ter um nome oficial dessa coisa com depois o nome logradouro. Sem omissão de termos e sem abreviações. Um exemplo é tipo Rua Santo Antônio. Você pode colocar o nome desse lugar, Santo Antônio. Você tem que colocar que é uma rua. Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Você não pode colocar que é uma
só o nome Corifeu, você tem que colocar que é a Avenida Corifeu. E essa coisa também aparece para esses outros exemplos aqui. Estrada, coloca o nome da estrada. Rio, coloca o nome do rio, entendeu? Coloca o nome dessa coisa. Daí, sobre número, é o valor numérico propriamente dito que indica a posição da edificação. Número de posição, entendeu? Complemento é, muitas vezes, ao chegar a um número de um logradouro, observamos a existência de várias unidades cujo acesso se dá pelo mesmo número, pela mesma posição, no logradouro também. O complemento é utilizado para identificar cada unidade nesse número. E essa situação é muito comum em edificações com múltiplas unidades, tais como prédios ou condomínios residenciais. Eles usam mesmo logradouros. São exemplos, quer dizer, eles usam mesmo os complementos. São exemplos de complemento, por exemplo, bloco é um complemento, apartamento é um complemento, ou casa 1, casa 2 é um outro tipo de complemento. Também existem complementos como fundos, sobrados e etc. Não sabia que tinha fundos e sobrados. Daí, tem aqui na apostila tem um exemplo de endereço. Exemplo de endereço. Segundo componentes simplificando e separando. Na tabela eles colocam o endereço e depois eles façam uma separação de logradouro em número e complemento. Por exemplo, o endereço da Travessa Padre Avenida. O logradouro é Travessa Padre Anidas. Eu falei Avenida, é Anidas. Daí número 342. Complemento não há. Daí outro exemplo com um complemento. Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1071, bloco A, apartamento 304. Daí separava em logradouro. Qual é o logradouro? É só o nome do treco junto com o nome oficial. Avenida Presidente Getúlio Vargas. Daí o número é o número que é dividido por vírgulas, 1071. E o complemento seria dois complementos. Um bloco A e depois um apartamento 304. Entendeu, né? Daí uma questão. É a questão que é uma coisa maior básica, né? Tipo, você consegue identificar o que é logradouro, número, quadra, setor ou outra coisa? Subdistrito? Assim, ó. Trata-se de uma área em via ou via pública, reconhecida pela comunidade em que circulam pessoas, veículos ou mercadorias. Na maioria das vezes recebe o nome de conhecimento geral. Esse afirmativo conceito é logradouro. Número é número, quadra é quadra. Quadra é uma área de 4 casas, ou seja, seriam 4 logradouros, seriam 4 ruas ao mesmo tempo. O setor censitário é uma área super gigante, não é nada a ver com o local, esse local de área e de via pública. Um subdistrito é um lugar menor ainda do setor censitário. Vamos ver a próxima coisa, se ainda continua o conteúdo da apostila. São coisas. Aqui, ó. Agora precisa as coordenadas geográficas. Será que vai falar aquelas coisas de identificação de endereços? Vamos ver. Daí, o exemplo da apostila é uma tabuleiro de xadrez. É que basicamente o tabuleiro de xadrez mais profissional ele é usado coordenadas ao invés no seu controle de trabalhos e organização dos pensamentos das pessoas, ele é usado coordenadas ao invés de só mexer as coisas fisicamente, sabe? Tipo, as coordenadas dele são diferenciadas entre vertical, tipo linhas x e y, vertical e horizontal, um ABCDE e um 1, 2, 3, que nem um Excel, entende? Daí você mexeria as posições de todas as peças de xadrez em coordenadas específicas para cada uma delas. Por exemplo, um quadrado, um cavalo, que pode se mexer em L's, ele poderia se posicionar em uma posição de G para ir para um F3 ou um H3, ou seja, indo para a esquerda ou para a direita na posição de L. Ele pula 3 para frente e uma para a esquerda ou direita. 1, 2, 3, G3, de G. Não dá para explicar nem com a letra, né? Mas é assim, usando identificações coordenadas. Daí as coordenadas geográficas do endereço reúnem informações que permitem identificar uma unidade construída ou uma construção dentro de um município, tal como uma casa ou um prédio, ou um apartamento ou um estabelecimento também. Essas são chamadas coordenadas geográficas. Essas coordenadas são importantes recursos de trabalho dos setores censitários. Os valores das latitudes longitudinais e longitude podem ser obtidas através de um receptor de sinais de satélites que se encontra integrado ao DMC. Viu? GPS. Confira abaixo definições. Latitude é o afastamento de medida de graus de 0 a 9 graus do norte a sul. Interessante. E longitude é o afastamento de medida de graus do meridiano de Greenwich. Ela é de 0 a 880 graus, leste-oeste. Norte-sul, leste-oeste. Interessante. Coordenadoras geográficas ainda mais.
Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho do setor censitário, tendo em vista que o coordenador geográfico constitui um componente de endereço do IBGE. Durante o treinamento presencial, será realizado um exercício de simulação, onde vamos ser pedido que o coordenador, que a pessoa encontre o lugar usando as coordenadas do DMC. No DMC tem já, no apostila tem na parte do DMC fala que qual tipo de coordenadas tem. Praticamente tem tudo básico, né? Rua, número e complemento. Rua, quer dizer, logradouro, número e complemento. E fala que tem uma coisa extra, essas coordenadas geográficas que você está falando aí. Daí uma questão de IBGE, de agente censitário. Em que consistem as coordenadas geográficas? Deve ter que explicar essa coisa que a gente acabou de ler, né? Um dos métodos mais eficientes locais de localização, pois permitem identificar qualquer ponto de superfície da Terra por meio de dois valores, de latitude e longitude. Dá pra dizer que sim, mas isso é o mais eficiente? Seria mais fácil usar só as ruas? Bom, vamos ver aqui. Nas pessoas licenciadas, consistem coordenadas geográficas. Nas pessoas licenciadas, inclusive conhecidas, morava no domicílio nada de referência. Isso não nada a ver, são as pessoas licenciadas, não são nada a ver com coordenadas. No que consiste as coordenadas geográficas? É tipo o teco habitacional. Os habitantes. Próximo, nas normas de subordinação administrativa. Isso aí são normas, não tem nada a ver com as coordenadas. Próximo, levantar características do domicílio e conhecer as condições de moradia. Não, isso aí são as condições de moradia. Nada a ver. Aí a última opção. Nas pessoas alfabetizadas que se tornarem física ou mentalmente capacitadas de ler ou escrever por motivo de acidente ou doença. Essa aqui eu não tenho nem menor ideia. A única que dá certo é aquela de longitude e longitude. Latitude e longitude. Isso foram as coordenadas. Vamos ver o próximo conteúdo sobre o que é. Parece que não é coisas de geográficas. Então eu vou fazer outro vídeo dessa coisa aqui. Na verdade não, parece que é a mesma coisa de geográfica. Parece que é uma pesquisa além das coisas de perguntar as coisas pro domicílio e perguntar as coisas para as pessoas. Sobre o domicílio e para os habitantes, sobre os habitantes. A pesquisa urbanística e do entorno dos domicílios. Nela você, o exemplo aqui na treco é, você vai estar lá na frente da rua e você vai ver a via, vai ver a face da quadra que você vai treco, e a face, tem um lugar que se chama face, não consigo ver, tá tudo borrado, não dá pra ver na imagem. Bom, a pesquisa urbanística de entorno dos domicílios. Urbanística, é um levantamento de informações realizadas por observações em momento anterior ao da coleta do censo demográfico, ou seja, uma coisa que é coisa que o agente censitário vai fazer, porque o agente censitário tem que fazer uma pesquisa dos locais, dos setores, ele tem que fazer um mapeamento das coisas que os censiadores vão trabalhar. Nossa, pesquisa urbanística do entorno vai ver as faces, vai ver os lugares, as antisfaces, as vias, ou seja, antes da aplicação do questionário de informações. A pesquisa é feita pelo agente censitário supervisor, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. Os objetivos de pesquisa do entorno são coletar dados de infraestrutura urbanística relativa à acessibilidade universal, como circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos de espaço urbano, fornecer insumos para melhorar a qualidade de cobertura do coleta do censo de 2021. Interessante. É porque toda hora que eu estudava essa coisa aqui, eu entendia mais ou menos que o agente supervisor não praticamente fazia nada. Eu não quase perdi nenhuma pesquisa, ele era só um carinha que estudava, que administrava os licenciadores. Mas sabe o que ele faz a pesquisa de lugar, de geográfica. Ou seja, os licenciadores fazem pesquisa
coleta de informações de questionários, os supervisores fazem pesquisas geográficas, ou seja, não precisam falar com ninguém, eles só precisam usar os olhos e fazer caminhadas. Eles vão falar, tipo, aqui o teco geográfico é o teco, as calçadas são todas destruídas, aqui a sinalização de movimento de troca. Qual é o nome do lugar que as pessoas andam? Quadrilha, canagem. O lugar que as pessoas andam, que é listrado. Não tem, é desfeito, esse tipo de coisa, entende? Daí está escrito aqui, coletar dados de infraestrutura urbanística, relativar a acessibilidade universal, e também fornecer insumos para melhorar a qualidade de cobertura da coleta do censo. Isso aqui eu não sei. Fornecer insumos para melhorar a qualidade de coberta. O que é isso? Bom, daí essa pesquisa, as questões são respondidas a partir da observação direta, olho a olho. Ou seja, sem entrevistar ninguém, ou colocar perguntas moradores ou transeuntes em todas as faces das quadras urbanas que são unidas de coleta e levantamento. Observação direta, ou seja, sem entrevistar ou colocar perguntas a moradores ou transeuntes. Enquanto de outros serão de face a face confrontante. O percurso desta coleta de urbanística, o percurso desta coleta de informações será do mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé. Pergunta, ela é uma pergunta de recenseador. A pesquisa urbanística de entorno dos domicílios é um levantamento de informações realizado por observação do momento anterior à coleta de teste ou homologação, certo? Enunciado certo. Ele pergunta: busca coletar dados de infraestrutura urbanística fornecendo insumos para melhorar a qualidade da cobertura de coleta do censo 2022. Daí ele pergunta: quem é o responsável por realizar essa pesquisa? Daí ele fala: coordenador do censo. Não, esse é o chefe, ele é o servidor efetivo, ele não faz pesquisas, ele só coordena. Coordenador de área também é um cara efetivo, não é. Não é. Depois aparecem os carinhas que não são efetivos. Agente censitário municipal, agente censitário supervisor. Agente censitário supervisor, ele é o cara administrativo que ele é o gerente do posto de pegar. Ele não faz essa pesquisa. Quem faz a pesquisa de viagem, de visão, é o agente censitário supervisor. Ele faz a pesquisa geográfica. Será que tem outra questão? Não. Agora, sobre morador. Definição de morador, né? Esquece. Vou fazer outro vídeo com a definição de morador.